Para mim, estar deprimido é um buraco. És parva, a culpa é tua. A minha esperança muitas vezes é um problema. Estou com tanto medo de morrer, mas se calhar a morrer estou mais tranquila. Portugal é o segundo país europeu com maior número de doenças psiquiátricas. Estima-se que 1 em cada 5 portugueses venha a sofrer de uma perturbação psiquiátrica durante os próximos 12 meses. No entanto, perto de metade da população portuguesa sofre de uma destas perturbações durante a vida. Apesar disto, 65% das pessoas em sofrimento psicológico não recebe qualquer tipo de tratamento. A perturbação do humor, mais conhecida como depressão, é a que apresenta a maior percentagem de casos. Afinal, o que é a depressão? Quais os sinais de alerta? Quais os critérios de diagnóstico? Qual a eficácia dos tratamentos? E por que é que existem tantas pessoas que nunca recebem tratamento? Já reparou na quantidade de celebridades que têm cometido suicídio ao longo dos anos? Temos dificuldade em compreender que alguém que é admirado e que vemos a sorrir para as câmaras possa, na verdade, estar a esconder um sofrimento terrível. Não parece fazer grande sentido que alguém que tenha um estatuto social privilegiado, sem problemas financeiros ou falta de apoio familiar, possa estar a debater-se com um desespero tão grande. E se o sofrimento destas pessoas nos passa despercebido, como será com aqueles que nos rodeiam? Por exemplo, amigos de faculdade, pessoas com quem eu me dava, e muitos ainda me dou bastante bem, se calhar só me viram como uma pessoa que se desleixou, ou uma pessoa que não quis cultivar a amizade com eles, ou uma pessoa que simplesmente se distanciou e que não tem interesse em ter uma amizade com eles. E não é essa a verdade, simplesmente não conseguia fazê-lo. Eu tenho a plena consciência que as pessoas me veem como um miúdo simpático, extrovertido, que faz umas piadolas, não fazem a mínima ideia do que é que está por trás e ficariam surpreendidas se soubessem o que é que está por trás. Se calhar ficam a saber agora. A palavra depressão tem origem no latim deprimire, que significa apertar firmemente para baixo, preensão ou a sensação de afundar-se. A depressão é isso mesmo. Um estado de humor ou uma perturbação mental que é conhecida por causar sentimentos de desespero, angústia, tristeza, perda e uma variedade de problemas emocionais e físicos que afeta a forma como funcionamos a nível pessoal e profissional. Apesar de ser muito comum, tem sido incompreendida ao longo dos tempos. As campanhas e os alertas repetem-se, mas o estigma persiste. Hoje, mais de 300 médicos, assistentes sociais e enfermeiros estiveram a debater o que eles chamam de crise na saúde mental. À pergunta como vai a saúde mental em Portugal e o que dispomos para dar assistência a este tipo de doentes, surge um silêncio. Alguns técnicos dizem que ela vai mal. Dos médicos poderá ser desvalorizar e das pessoas, da sociedade em geral? Desvalorizar no sentido de ser um capricho, uma veleidade do espírito, quiçá uma birra, qualquer coisa que passa com uns passeios ou com uns copos de vinho. Em 2010, a saúde mental surge como uma das metas que ficou aquém das expectativas. Talvez por serem perturbações invisíveis, continuam a existir muitas pessoas que mantêm a crença de que os problemas mentais não são verdadeiramente perturbações. Mas a verdade é que são. O problema é que as perturbações mentais têm uma lógica própria e por isso não são entendidas por todos. Esta é uma lógica que é construída com base na experiência de vida de cada um. E por isso, estas doenças são vistas como irracionais e, como consequência, desvalorizadas. Tentar explicar a lógica das diferentes perturbações mentais pode ser uma tarefa muito difícil, mas há uma história da Divina Comédia, do Dante, que explica bem o que se passa no centro de qualquer psicopatologia. Dante desce ao inferno e, à medida que passa pelos vários anéis que o compõem, observa o sofrimento pelo qual as pessoas estão a passar. Quando chega ao centro, o que encontra é completamente diferente do que seria de se esperar. Não há chamas, não há fogo, só há gelo. Um gelo formado pelas lágrimas de um diabo com 3 cabeças.
Um diabo que, como alguém que sofre de uma doença mental, se encontra soterrado entre a ansiedade e a depressão. Ansiedade, paranoia, mania, obsessividade e depressão são algumas das expressões que são usadas pelos técnicos de saúde mental para descrever as diferentes formas que o sofrimento psíquico pode adotar. Mas se é verdade que todos estes conceitos podem ser vistos como doenças, também é verdade que podemos olhar para eles como mecanismos da nossa mente que cumprem funções importantes nas nossas vidas. Deprimir quando acontece algo que é profundamente triste ou ficar paranoico quando existe um perigo real iminente pode servir enquanto mecanismo defensivo. Então, como distinguir o que é normal do que é patológico? Existem muitas formas de fazer esta distinção, mas de um modo geral, a frequência e a magnitude são critérios suficientemente bons para distinguirmos o que é normal do patológico. Por isso, quando um comportamento é demasiado frequente ou quando nunca acontece, ou por outro lado, quando a intensidade dos afetos surge de uma forma avassaladora, podemos estar no campo da psicopatologia. E é isto que distingue o que é normal do que não é. O DSM-5 é a última versão do Manual de Diagnóstico e Estatística mais utilizado por técnicos de saúde mental. De acordo com este manual, existem vários tipos e graus de depressão. Depressão major, distemia ou doença bipolar são alguns dos exemplos que podemos extrair deste manual. Mas muitos outros são reconhecidos na literatura científica para descrever as formas da depressão. Depressividade, depressibilidade, depressão psicótica, depressão neurótica, depressão minor, depressão reativa, depressão endógena, depressão pós-parto. A depressão está associada a manifestações intensas de tristeza, perda de interesse e prazer pelas atividades da vida cotidiana, mudanças de apetite, insónias, perdas de energia e aumento da fadiga, lentidão, baixa autoestima, dificuldades em pensar e ainda tendências suicidas. Estas últimas têm consequências devastadoras. 95% das pessoas que tentam o suicídio estavam deprimidas. Pensamos sempre que vai tudo correr mal e que nós somos maus e que tudo é horrível e que ninguém vai ajudar e que, por conseguinte, quando acontece alguma coisa boa, não se consegue aproveitar porque vai acontecer alguma coisa má a seguir. É preciso enfrentar muito desconforto para se fazer alguma coisa quando se tem uma depressão, quando se está deprimido, quando se está triste, o que quiserem chamar. Só me sentia a isolar do mundo, só me sentia a afastar-me dos meus objetivos, a afastar-me do que poderia ser o meu futuro, porque estava a pôr em causa o meu futuro, sem uma razão que era aparente para mim, porque também não a tinha trabalhado. Era extremamente frustrante porque me sentia a perder-me a mim, não me sentia eu mesma e sentia que não tinha um futuro para mim. Sentia que não ia conseguir chegar a lado nenhum. O número de diagnósticos de depressão está a aumentar. Em Portugal, estima-se que 1 em cada 20 homens sofre de depressão. As mulheres, 1 em cada 6. Por isso não é de estranhar que, até ao aparecimento da Covid-19, a Organização Mundial de Saúde tenha considerado a depressão como a doença com maior impacto económico em todo o mundo. Os sintomas e os efeitos da depressão, que afeta milhões de pessoas, são responsáveis pela perda de muitos milhares de milhões de euros anualmente. A depressão não afeta apenas quem a sofre, afeta-nos a todos. Tem um impacto enorme no país, não é? Tem um enorme, desde logo, a nível individual e a nível familiar, não é? Mas tem também um impacto importantíssimo a nível económico, porque estas pessoas são pessoas que, de uma maneira geral, não vão trabalhar, ou se vão quando forem trabalhar, não conseguem produzir. São pessoas que vão pedir baixas muitíssimo mais vezes, vão pedir reformas muitíssimo mais cedo, portanto isto tem um impacto económico também. O custo que se paga por não investir na saúde mental é altíssimo. Mas por que é que a depressão é uma patologia tão comum? A depressão sempre existiu. Os primeiros relatos escritos datam do 2º milénio antes de Cristo na Mesopotâmia. E aqui, tal como nas tradições gregas, romanas, babilónicas, chinesas e egípcias, a depressão é considerada como possessão por demónios e espíritos malignos. Tradição essa que por vezes ainda conseguimos sentir quando falamos com pessoas que mantêm estas crenças.
E especialmente pessoas mais velha guarda, porque foram muito forçados a internalizar tudo aquilo por que passaram. Há de haver sempre alguém que tem um estigma sobre a nossa saúde mental. Vi que no mundo da universidade, do trabalho, da escola, não havia estigma externo, mas havia um estigma interno muito forte. Tanto que eu não conseguia falar sobre o que se passava comigo sem me culpar a mim mesma, sem dizer que era eu que era fraca, era eu que era burra, que era incapaz, que se os outros conseguiam eu também devia estar a conseguir. Portanto, acho que esse é o estigma que pesa mais. Em parte, hoje o diagnóstico da depressão é mais comum, porque a nossa compreensão desta patologia permite identificar melhor o problema, o que aumenta a capacidade de o diagnosticar. Mas, por outro lado, parece existir uma ligação entre a modernidade, os avanços tecnológicos e a globalização, que também afeta o número de diagnósticos de depressão. Não é uma relação direta entre a globalização e a depressão. O que realmente interessa é o impacto que estes avanços têm na forma como gerimos as nossas relações. Parece que cada vez mais existe esta necessidade de projetar para o exterior a ideia de que está tudo bem. E a maior prova disso é aquilo que vemos nas redes sociais, quando vemos comentários e fotografias e vídeos onde parece que está sempre tudo bem. As relações parecem, de facto, ter grande influência em muitas perturbações mentais, mas na literatura científica, as causas da depressão parecem mudar de investigador para investigador. Embora não exista um acordo absoluto sobre as causas que originam a depressão, é possível que a resposta resida algures numa zona de interseção entre todas as diferentes perspectivas. Alguns defendem a hipótese de uma origem biológica e genética que está associada à química do cérebro. Os neurotransmissores são substâncias produzidas pelos neurónios que enviam informação para outras células. Os principais neurotransmissores envolvidos que regulam o humor são a serotonina e a noradrenalina. Quando há um desequilíbrio na produção destes neurotransmissores, a doença instala-se. Por isso, no tratamento psicofarmacológico das doenças mentais, procura-se reequilibrar a produção de neurotransmissores de modo a promover uma mudança no bem-estar psíquico. Não é, no entanto, um caminho fácil. Cada pessoa reage de forma diferente a estes medicamentos e não é raro que o equilíbrio procurado implique um longo e frustrante período até se conseguir determinar as dosagens e a medicação adequada. Para que a habituação não se torne um problema, têm existido avanços científicos nesse sentido. É muito complicado acertar com a medicação. Ainda hoje, acho que não tenho a medicação certa. Há coisas que eu ainda tomo só porque já tomava antes e então não me tiram porque pode ser perigoso ou fazer mal, mas também eu já não sei muito bem há quanto tempo é que tomo. Agora, ajuda. Sempre fiquei muito triste porque depois acabo por estar sempre à espera que a medicação resolva as coisas. E durante muitos anos estive à espera que a medicação resolvesse as coisas até descobrir que tinha de trabalhar para isso. Demonizar a medicação não é um caminho lógico nem sensato, mas, por outro lado, investir exclusivamente nas respostas psicofarmacológicas não permite tratar a origem do problema e provoca um consumo excessivo. Em Portugal, esse excesso é notório, consumindo-se o dobro da quantidade de medicação comparando com a média europeia. Eu sei que há um aumento da prescrição de antidepressivos e consigo-lhe encontrar várias razões para isso. Todas elas positivas. Uma, o aumento do acesso das pessoas aos meios, aos cuidados, a capacidade de detecção aumentada ao nível dos cuidados primários e os médicos, de maneira geral, estão a deixar de usar benzodiazepinas que estão associadas à dependência e estão a medicar as ansiedades com antidepressivos. E, portanto, nós estamos a ver subir a prescrição de antidepressivos, mas não estamos a ver que alguns desses antidepressivos estão a ser dados para outras situações que não são depressões. É importante entender que podem existir motivos biológicos que explicam a depressão. Mas por que é que o cérebro começa a funcionar desta forma? Embora, aparentemente, tudo se passe na nossa cabeça, o que acontece à nossa volta pode ter impacto no funcionamento químico do cérebro. As crises financeiras, as guerras, as pandemias são fatores externos que nos podem empurrar para estados depressivos. São as experiências que vivemos e, sobretudo, a forma como organizamos essas experiências na nossa mente que vão alterar os padrões químicos no nosso cérebro. Não sei se alguma vez percebi que tinha uma depressão. Percebia que tinha traços depressivos na minha vida. Havia alturas em que conseguia estar na cama um dia inteiro, mais de 24 horas até,
para sair apenas para os essenciais. Tinha muita dificuldade em sair de casa sequer, não conseguia apreciar o momento, podia estar até no cinema com amigos e à superfície estávamos todos a divertir e a rir, mas por dentro estava a ter um ataque de pânico constante e isolava-me muito. Durante muito tempo, os vínculos emocionais com os pais não eram considerados relevantes para o desenvolvimento da criança. Foram investigadores, como o psicólogo norte-americano Harry Harlow, que demonstraram a importância do afeto no desenvolvimento emocional. Nestas experiências, um macaco é retirado à mãe e criado em isolamento social. Os investigadores verificaram que ele se tornava apático, perturbado, ansioso e chegava mesmo a demonstrar comportamentos de automutilação. Investigadores como René Spitz, John Bowlby ou Mary Ainsworth foram capazes de demonstrar através da evidência científica aquilo que já havia sido intuído pela psicanálise. Ou seja, a importância das relações estabelecidas desde cedo entre o bebê e os seus cuidadores. É hoje evidente que existem outras soluções de tratamento, além do recurso a medicamentos. E neste sentido, a generalidade dos estudos mostra que um tratamento eficaz para a depressão é a psicoterapia. A medicação pode ser eficaz no tratamento de depressões, especialmente as depressões de origem genética, mas a psicoterapia parece ter mais sucesso noutros tipos de depressão. No processo psicoterapêutico, os pacientes conseguem encontrar novas soluções para fazer frente às dificuldades que encontram ao longo do ciclo da vida. Numa relação a dois, ou em grupo, o paciente e o terapeuta procuram encontrar novos significados para a história individual de cada um e para o seu sofrimento, na esperança de que o trabalho relacional e de interpretação permita abrir novos caminhos. De um modo geral, eu diria que todas as psicoterapias têm por objetivo entender qual é que é a origem dos problemas. E isso implica, em primeiro lugar, ouvir a pessoa e, em segundo lugar, tentar devolver à pessoa aquilo que pode significar a sua narrativa, aquilo que pode significar aquilo que foi dito. E esse processo de descodificação do significado é talvez a arma mais poderosa das psicoterapias. Muitas pessoas que entram em psicoterapia sentem-se especialmente otimistas relativamente ao futuro. Sentem-se finalmente capazes de trabalhar e de gerir as suas relações pessoais. Isso pode ser mais do que alguma vez tiveram ao longo das suas vidas. A boa terapia é a que causa mais dor. É a que dói mais, é a que custa mais, mas acaba por ser a mais livre. É muito importante também sentirmos que há uma ligação entre nós e o nosso terapeuta. Se calhar há dias em que chego e sinto que não tenho assunto para falar ou me sinto mais fechada e ele pode começar assim com uma conversa para aí 10 ou 15 minutos sobre música e eu começo assim a ficar animada e depois de repente ele muda ali o rumo da conversa e de repente estamos a falar dos meus traumas e eu não sei muito bem como é que aconteceu, mas estamos a ser produtivos a maior parte do tempo e é muito positivo. Como vimos, dependendo do seu quadro clínico, existem soluções para ajudar aqueles que sofrem de depressão. Mas primeiro, esta precisa de ser reconhecida como uma doença por quem a sofre e por todos os que estão à volta. Parte do problema quando falamos em perturbações mentais é que elas não são visíveis. Isto faz com que muitas pessoas tenham dificuldade em compreendê-las ou em sentir empatia por aqueles que sofrem. Perceber que o cérebro de alguém funciona de forma diferente pode ser evidência suficiente para resgatar da invisibilidade aquilo que é o sofrimento mental. E isso pode ser muito importante, porque quando nós falamos em estigma em saúde mental, não estamos só a falar do estigma que vem do outro. Também estamos a falar do estigma que foi internalizado pelo próprio. E é muito importante falar sobre estas coisas, porque é isso que pode impedir alguém de procurar ajuda. Só assim podemos ter alguma hipótese em combater este flagelo que conduz ao suicídio cerca de 760 mil pessoas todos os anos. A melhor forma de não sermos surpreendidos pela morte de alguém que sofre em silêncio é estarmos abertos a compreender que há outras lógicas para além da nossa. E é por isso que há conversas que devemos ter.